Então aqui em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, você chama Paulo de profeta, eu vou chamar Paulo do que Paulo disse que ele era. Ninguém melhor do que Paulo para identificar a si mesmo nas Escrituras. Paulo era um estudioso das Escrituras, conhecedor das Escrituras, e quando ele estuda as Escrituras sagradas, e ele está escrevendo as Escrituras sagradas, ele sabe quem ele é, ele diz o apóstolo Paulo. Não da vontade de homens, mas da vontade de Deus e Jeová. E ele diz, eu sou apóstolo do Mashiach Yehoshua. Estou lendo 1 Coríntios 1, Paulo chamado a ser apóstolo do Mashiach Yehoshua por vontade de Deus, a sostener o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados no Mashiach Yehoshua, chamados de santos, com todos os que em qualquer lugar, inclui hoje Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Piauí, Minas Gerais, onde quer que você esteja, Amazonas, Roraima, Acre, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Yehoshua HaMashiach. Yehoshua é o Messias, o Mashiach, e veio para Israel cegado, recusou, mas agora Paulo diz aqui, Senhor deles e nós, porque o Israel de Deus, nesse momento, aos Gálatas, Paulo diz que é os gentios, o novo Israel de Deus. Nesse momento, Deus trata com as nações. Por isso que aqui ele vai responder perguntas sobre o casamento, mas ele vai dar a ordem aqui. Você veio circuncidado? Você está circuncidado? Você creu no Mashiach circuncidado? Então não dissimule, mantenha a sua circuncisão. Mas se você veio sem ser circuncidado, Paulo diz aqui, não circuncide. Vê que eu prego diferente dos rabinos do judaísmo, muita gente se circuncidando, e eu chamo a sua atenção para Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, permaneça cada um como foi chamado. Veio sem circuncisão, né? Então permaneça sem circuncisão. Cada um permaneça como foi chamado. Eras escravo? Eu vou ler aqui o 17. Ademais, viva cada um, depois de responder para as pessoas solteiras, que casamento é para as virgens, embora se uma pessoa permanecer virgem é melhor, porque vai ser poupado de tribulação, também viúvas, né? Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual ele se encontra quando Deus o chamou. Cada um fique como foi chamado. As igrejas aplicam isso aqui, mas não funciona. Foi chamado na Batista, fique na Batista. Eles dizem, foi chamado na Presbiteriana, fique na Presbiteriana. Foi chamado na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Como que é isso se nem denominações havia? No tempo de Saulo, Paulo, a coisa estava original. Não tinha apostatado, não tinha esfriado, não havia divisões. Esse cada um fique como foi chamado, do jeito que está aqui em Coríntios 17. Vamos aplicar as Escrituras, porque a Escritura quer dizer o que ela quer dizer. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procures dissimular sua circuncisão. Não arranque a marca. Né? Foi alguém incircunciso, chamado circunciso, chamado à fé? Não se faça circuncidar, não se deixe levar para o judaísmo, para o rabino, para o cabalá, para o Talmud. Você não vai entrar na nação de Israel.
por circuncisão. 144 mil são 144 mil israelitas porque nasceram. É DNA. Para de crer nessa mentira desses rabinos aqui no Brasil e no mundo. Dizendo que se você circuncidar, você entra na nação de Israel. Israel hoje é espiritual. É o tempo das nações. Israel hoje é a noiva do Mashiach. É as 10 virgens, é para as nações. Como José, sua noiva, esposa, era gentílica, Zenat Paniá. Seus irmãos, 11 irmãos estavam cegos, venderam, odiavam José, machucaram José. José sofreu como fizeram com Yoshua. Diz Zacarias 13, 14, quando ele desceu ali, na angústia de Jacó, Amagedon, Terceira Guerra Mundial, e ele salvar Israel, eles vão dizer que feridas são essas em tuas mãos. Você vai dizer, foi a ferida, há 2000 anos atrás me feriram. Mas não tem nada não, foi para que as nações, foi para que houvesse um Israel espiritual, um Azenat Paniá como José. Ele vai livrar Israel. Quando a Rússia, o rei do norte, o Gog, Ezequiel 38, Daniel 11, 40 em diante, entrar lá, próximo às portas de Israel, de Jerusalém. Ademais, cada um viva, cada um segundo a condição que o Senhor lhes assinalou em partilha, e no qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É regra que estabeleço para todas as igrejas. Vê que a carta aos Coríntios é para todas as igrejas. Como eu estou lendo aqui em 1 Coríntios 7, 17. Foi alguém chamado à fé quando circuncidado. Não procure simular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso, não tem a marca da circuncisão, chamada à fé. Dessa forma, não se faça circuncidar, não vá ao judaísmo. Não, você não vai virar hebreu, israelita e nem judeu. Eu já expliquei o que é israelita, hebreu e judeu aqui numa pregação. E já mostrei aqui que o judaísmo é sinagoga de Satã, de Satanás. Apocalipse 3, 5, quem diz isso é Yehoshua. Então não vá por religião, a salvação é a palavra. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. A salvação é Yehoshua. A circuncisão nada é. E a incircuncisão é nada. Circuncisão nada é e a incircuncisão nada é. Tem valor nenhum. Essa fé judaica, eu sei, é mitzvah. Mas Israel está em profundo sono, esperando 2 profetas inconscientemente. Moisés e Elias dos testemunhos do Apocalipse 11, e eles virão. Mas agora ainda é tempo das nações. Laodiceia com 117 anos, Éfeso com 117 anos, se abriu uma pequena, rápida período efesiano. Uma era efesiana abriu dentro de Laodiceia para ver quem vai se aliar com as escrituras, quem vai voltar à palavra original. Eu continuo lendo aqui, o que vale é a observância dos mandamentos de Deus, mas é com Paulo, já não é com Moisés nesse momento. Os mandamentos de Deus é com Paulo. Paulo diz em Coríntios capítulo 15, versículo 7, que o Senhor Yehoshua tinha aparecido para Tiago, irmão do Senhor. Mas Paulo diz assim, mas o último que Yehoshua apareceu foi para mim. O menor dos apóstolos. Não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. Eu encerrava na prisão homens e mulheres cristãos, eu consentia na morte dos santos, eu autorizava, eu não matava, mas autorizava. Eu prendia, agarrava pelos cabelos as irmãs, eu colocava os homens e irmãos na prisão. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas a graça de Deus em mim operou mais do que... Olha aqui, Tiago não é apóstolo. Em Gálatas 2, Paulo diz, 3 anos depois do deserto da Arábia, fui a Jerusalém, e não vi nenhum apóstolo, mas eu vi o irmão do Senhor, o Tiago.
Eu vi ele, só há 12 apóstolos, e Tiago não está entre os 12, para quem está acreditando no Evangelho de Tomé, que Tiago é o chefe da igreja. Não, a chave do reino dos céus para a igreja hebreia foi dada a Pedro. Quando você fores mais velho, Pedro não era um fujão, toda a igreja fugiu. Em Atos 7, Atos 11, quando mataram Estevão. Mesmo Yehoshua falou, quando viu Jerusalém cercado de exércitos, é o ano 70, fuja da Judeia. Dependendo do momento, fugir não é pecado. Pecado é negar a fé. Pedro fugiu, mas não negou a fé. E Yehoshua até disse, quando você for mais velho, vão pegar as suas mãos e estender elas, amarrar elas. Vão lhe levar para um lugar que você não deseja ir. O que é isso? A crucificação! Diz a Bíblia em João 21, 18. Ele estava falando a respeito da morte com que Pedro ia morrer para glorificar o reino de Deus. Glorificar a Deus. Pedro não morreu com uma machadada no pescoço. Ele não era cidadão romano. Paulo morreu assim, no pescoço, no pau de cepo, no ano 64, no tempo de Nero, e uma machadada, mas Pedro morreu como o mestre Yehoshua. Cidadão romano era com uma machadada, uma morte rápida, letal, para não sentir dor. Mas judeus, eles crucificavam. E Yehoshua profetizou a morte de Pedro, que nunca foi a Roma, mas morreu numa cruz. Como André, irmão de Pedro, morreu numa cruz, assado lentamente pelo fogo. Estou pregando. Presta atenção no que eu estou pregando. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Era escravo. No tempo de Paulo havia escravidão. E muita gente é contra Paulo porque diz que Paulo apoiava a escravidão. Era uma lei que imperava no mundo lá, no tempo romano, a escravidão. Não era de negro, não. Escravizava até os brancos. Era escravo quando fosse chamado? Não te preocupes com isso. Ao contrário, ainda que te pudesse tornar livre, procura antes tirar proveito da tua escravidão. Essa condição de escravo. Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor é liberto do Senhor. Você é escravo só no corpo, Paulo está dizendo. Sua alma é livre. Da mesma forma, aquele que era livre, que não é escravo, quando foi chamado, é escravo do Mashiach. Você não faz mais a sua vontade, você para de beber, fumar, roubar, mentir, adulterar, prostituir, para com sodomismo, com avareza, com idolatria, para de ser impúdico. Hoje, o impúdico não é só adúltero e prostituta. Hoje, o pior problema hoje é pornografia na internet. Já falei. E por mim, eu não teria Facebook, YouTube, eu não estaria aqui, mas deve estar por causa da pregação. Isso aqui é podre. Internet, rede social é podre mesmo. Enquanto a liberdade, vou usando. Mas se eu pudesse ganhar uma irmã, um irmão e batizar ele em nome de Yehoshua Mashiach, eu diria esse irmão, sai do Facebook! Saia das redes sociais! Saia da internet! Ô, pregador, mas por que você está fazendo ali? Eu estou ali só para ganhar alma. Você não é obrigado a estar ali, mas se santifique. Sai de Sodoma e Gomorra! Não tenha dúvida, eu direi isso. Eu direi isso. Eu direi isso. Se alguém crê e for batizado, eu direi isso. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. A propósito das pessoas virgens, que têm direito a casar, não tem preceito do Senhor, porque quem está virgem pode ter santo matrimônio. Nada impede. Quem não tocou em mulher, a mulher que não tocou em homem,
nada impede ter santo matrimônio. Eu não tenho preceitos, eu não tenho agravante, não tem nada que condena um homem virgem, uma mulher virgem, as pessoas virgens. As pessoas que guardaram a virgindade, algo sagrado, que não romperam. Essa linha sagrada, existe a linha entre o juízo e a misericórdia. Eu estou aqui para estabelecer uma nova linha. A linha do sagrado. Da coisa sagrada no homem, da coisa sagrada numa mulher chamada virgindade. Quem não rompeu essa linha, não se manchou. A propósito de pessoas virgens, homens e mulheres. Não tem o preceito do Senhor. Porém, um conselho, como um homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança, julgo que essa condição é boa. Você tem algo sagrado, homem e mulher, boa, muito boa, diz Paulo. Por causa das angústias presentes, hoje o mundo, as angústias de hoje, é pior do que as angústias do tempo de Paulo. Mas lá tinha leão, espada, fogueira, Roma, morte. Mas aqui hoje é o esfriamento do amor, é a multiplicação da iniquidade. As pessoas sabem o que é certo, mesmo ouvindo, não vão abandonar o erro. É uma lástima, é triste, é decepcionante, esse finalzinho de era. Então ele diz, julgo de alguém que tem confiança, eu vou dar um conselho, julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes, sim, é bom o homem ficar assim, fique virgem, não procura nem casar, se puder, está ligado a uma mulher, ou seja, você era virgem, e a mulher era virgem, aí você se uniu a ela, que isso é que é santo matrimônio. Não procure romper o vínculo, não existe divórcio. Pode que ainda se separe, mas a mulher não deve casar de novo e o homem não está autorizado a casar. De novo, a única coisa que autoriza o homem a ter um novo casamento é se a mulher com que ele casou mentiu para ele dizendo que era virgem e não era. E nesse caso, Yehoshua disse que ele pode casar de novo. Porque ele não casou, não houve santo matrimônio. Houve uma união irregular. Eu não li aqui, Mateus 5:32. Posso ler? Não vais entrar bem nos ouvidos dos rebeldes, desobedientes, dos que estão pisando na palavra de Deus hoje. Mas eu devo ler. Há esses pastores que autorizam a pessoa a casar por qualquer motivo, casar de novo. Tem homens aí no terceiro, quarto casamento, tem mulher no quinto casamento, não para de casar. Tem base bíblica? Não. O verso 32, Mateus 5:32, ele diz aqui, eu estou em Marcos, mas é Mateus, né? Deixa eu ler aqui, eu leio Mateus 5:32, eu tenho tempo. Eu leio Mateus 19:9, eu tenho tempo, eu tenho calma. O importante é ler aqui, 32. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que casar, aí é o homem que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, abriu a porta para o homem casar. Mas o motivo não pode ser adultério, o motivo é prostituição. Adultério se comete depois do casamento, o homem virgem, uma mulher virgem, houve a união, o santo matrimônio. Se a mulher adulterar, destruiu o santo matrimônio. Se o homem adulterar, destruiu a aliança do santo matrimônio. Mas mesmo que não vá viver junto, porque é uma abominação o homem ir fazer sexo com um amante, depois de fazer sexo com sua mulher, já que não guardou a fidelidade, é uma abominação. A mulher que fazia sexo com seu marido e fazia sexo com um amante, depois de fazer sexo de novo com seu marido, não vê que isso é um erro, é uma abominação. Adulterou, destruiu o matrimônio, mas a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. E o marido está autorizado a casar por causa de adultério? Não.